Olá pessoal, espero que todos estejam bem, estejam em paz. Faz já um tempo que a gente não tem aula e, como vocês sabem, eu moro na zona rural aqui de Juquitiba. Internet terrível, não dá pra fazer live, não dá pra fazer aula por aplicativos, enfim. Então a minha ideia, como essa quarentena está se estendendo um pouco mais, é recapitular algumas coisas que a gente já viu lá na igreja e quem sabe até avançar algumas coisas a mais. Vou disponibilizar isso no YouTube, porque vou deixar de madrugada subindo vídeo aqui, durante o dia é complicado. Mas eu acredito que assim a gente consegue recapitular algumas coisas que talvez alguns já tenham até se esquecido aí pelo tempo que já faz que a gente não tem aula. E se vocês puderem também divulgar para quem mais tiver interesse, junto com a apostila que a gente usa na aula presencial, eu acredito que o vídeo, se não sanar todas as dúvidas, vai pelo menos avançar um pouco e a gente vai conseguir ganhar tempo no retorno às aulas. Claro que eu não tenho experiência nenhuma em edição de vídeo, em gravar vídeo, coloquei para gravar e vou tentar falar tudo de uma vez, espero não errar, mas também conto aí com a compreensão de vocês e se tiverem alguma sugestão também estou aberto a sugestões. Para começar, vamos recapitular lá a nossa primeira aula que tivemos, que eu sempre pergunto, falo com aquela pergunta clássica de primeira aula: o que é música? Vocês se lembram que a gente viu lá atrás? Então, música é arte, e como eu sempre exemplifico, a pintura é uma arte que combina cores, a escultura, por exemplo, a arte de esculpir é uma arte que combina materiais ali de alguma forma, e a música é a arte de combinar os sons, tanto os sons quanto a ausência deles. Aí a gente vai ver, recapitular no decorrer aí das aulas, dos vídeos. Então, música é a arte de combinar os sons. Tem algumas definições um pouco lá, com proporção, equilíbrio. Vamos, por enquanto, se ater a essa parte principal. É a arte de combinar os sons. E uma outra definição que eu gosto bastante também, eu sempre comento, que é até um pouco poética: música é a arte de manifestar os diversos sentimentos da alma mediante o som. Então, recapitulando o que é música, a gente vai seguir para o próximo passo, que é o quê? Lembrar em quantas partes ela é dividida. Alguns autores dividem em mais partes, enfim, eu vou me ater às três que eu considero principais mesmo, que é melodia, harmonia e ritmo. Então, só para a gente relembrar, harmonia são sons simultâneos, ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem vários instrumentos tocando junto, nós temos ali, muito provavelmente, uma harmonia. Claro, vai depender de alguns detalhes, mas enfim. Geralmente temos ali uma harmonia, cada músico fazendo uma nota diferente para fechar a harmonia. Melodia são sons sucessivos, ou seja, um após o outro. E geralmente é a melodia que dá sentido musical para a música. Quando a gente escuta, por exemplo, enfim, isso é uma melodia. São notas sucessivas, uma após a outra, e geralmente quando a gente escuta a gente já sabe do que se trata. Acredito que a maioria já escutou essa musiquinha, principalmente quem faz aula comigo, que eu sempre dou esse exemplo. Então, o que sobra aí? O terceiro, que é o ritmo. O ritmo é, como eu sempre comento, uma forma bem simples de definir o ritmo é pulsação. Tem a questão aí do equilíbrio, dos tempos, dos valores, enfim. Pulsação define muito bem ritmo. Então, se ele é mais rápido ou se ele é um pouco mais lento, indo nessa linha a gente não erra. Então, melodia, sons sucessivos.
harmonia, sons simultâneos e ritmo, pulsação. Uma outra coisa que a gente sempre relembra na primeira aula, ou pelo menos sempre vê na primeira aula, a música, para ser escrita, ela precisa de alguns símbolos, alguns sinais, enfim, vários na verdade, não são alguns. E o principal que a gente tem aí para começar a escrever é a pauta, ou pentagrama, que são 5 linhas paralelas e equidistantes, formando entre si 4 espaços. Então, o pentagrama também, no começo as pessoas ficam com dificuldade de lembrar. Lembra? Penta, 5. Penta. 5 linhas, formando 4 espaços. Essas linhas são contadas de baixo para cima, assim como os espaços são contados de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Assim como primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Porém, essas 5 linhas não são suficientes para escrever todas as notas que a gente precisa. Geralmente a gente acaba usando algumas outras para nos auxiliar quando a nota é muito aguda ou quando a nota é muito grave. Nós usamos linhas e espaços suplementares. Quando estão acima do pentagrama, a gente fala que é superior, e quando está abaixo do pentagrama, a gente diz que é inferior. Então, linhas e espaços suplementares superiores e linhas e espaços suplementares inferiores. As superiores são contadas de baixo para cima, assim como o pentagrama, e as inferiores de cima para baixo. A gente sempre parte do pentagrama e conta. Se está acima, de baixo para cima, se está abaixo, de cima para baixo. Outros símbolos muito importantes que a gente tem na música são os símbolos que a gente chama de claves. Vocês se lembram? Para que serve a clave? É muito importante. Porque se a gente chega aqui e simplesmente coloca uma bolinha, vamos chamar de bolinha por enquanto, aqui, e eu falo assim, que nota é esta? Alguns vão dizer, muito provavelmente, a maioria que já estudou música um dia na vida vai falar sol, né? Só que enquanto eu não tenho uma clave aqui, que é esse símbolo muito importante, eu não tenho nome de nota ainda. Então a clave ela serve para dar nome às notas. A gente tem 3 claves. A mais famosinha, digamos assim, que a gente está muito acostumado a ver em tudo quanto é tipo de lugar, até enfeite, correntinha, pulseira, enfim, é a clave de sol. Esta é a clave de sol. A gente tem também a clave de fá e tem também a clave de dó. Essas são as 3 principais, ou melhor, essas são as 3 claves existentes. A clave de sol, ela é escrita na segunda linha. A clave de fá, ela pode ser escrita tanto na terceira quanto na quarta linha. E a de dó, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. Então, relembrando, a clave serve para dar nome às notas. Então ela dá o próprio nome dela. É como se ela se doasse para nomear as notas. A clave de sol, ela é escrita sempre na segunda linha. Antigamente foi escrita na primeira também, mas agora não vem ao caso. Hoje em dia ela sempre é escrita na segunda linha. Então, se eu tenho um pentagrama, lembrando, pentagrama, 5 linhas. Se eu tenho um pentagrama e coloco nele a clave de sol ela começa na segunda linha, encosta na terceira, volta, encosta na primeira, faz outra voltinha, vira novamente, desce e mais uma voltinha lá embaixo. Esta linha em que ela está escrita
passa a se chamar Sol. A partir dela, a gente começa a nomear todas as outras notas. Então, acredito que todo mundo já aprendeu na escola, mesmo desde o prézinho lá, quais são as 7 notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, nesta mesma sequência, sempre que a gente está indo mais para cima, mais para o agudo, a gente continua. Sol, depois do Sol vem o quê? Lá. Então, a próxima aqui é Lá. A próxima, Si. E quando acabou, o que eu faço? Eu volto a repetir do começo. Então, depois do Si vem o Dó. Depois vem o Ré, o Mi, o Fá e assim sucessivamente. Eu sempre vou caminhando uma linha, um espaço, uma linha, um espaço. E antes do Sol? Antes do Sol, eu tenho Fá. Antes do Fá, eu tenho Mi. Antes do Mi, eu tenho Ré. E assim sucessivamente. Se eu continuar daqui, eu parei no Fá aqui em cima. Se eu continuar, eu vou aqui, é o Sol depois do Fá. E aí eu já começo a ter que usar as linhas e espaços suplementares superiores para poder representar aqui no primeiro espaço o Sol e na primeira linha o Lá. Tudo bem? Então assim, o que é importante a gente lembrar daqui? O que é música? Música, arte de combinar os sons, etc. Quantas partes ela se divide? 3. Melodia, harmonia e ritmo. O que mais que é importante a gente lembrar? Onde ela é escrita? 5 linhas. Então, pentagrama ou pauta. O que a gente precisa para começar a representar as notas neste pentagrama ou na pauta? As claves. Sol, Fá, Dó. A de Sol sempre na segunda linha, segunda. A de Fá na terceira ou na quarta. A de Dó, primeira, segunda, terceira e quarta. Então, só para a gente fechar aqui como funciona, eu sei que está bem rápido, mas a ideia é só recapitular, porque na apostila está falando e nas aulas presenciais a gente já viu isso. Depois, se alguém precisar de algum apoio, pode me mandar mensagem e aí a gente tenta tirar as dúvidas pontuais aí. Mas para a gente entender e recapitular como funciona esse mecanismo das claves, eu vou fazer aqui uma clave de Fá na quarta linha. É uma outra clave muito comum. Uma coisa que eu acabei pulando aqui, né? Como que funcionam as claves? Geralmente, clave de Sol são os instrumentos mais agudos que usam ela. Clave de Dó, geralmente os intermediários. E a clave de Fá, geralmente os mais graves. Então, Sol, trompete, flauta, clarinete, enfim, uma infinidade de instrumentos. Indo para os de cordas, violino, por exemplo. Clave de Dó, são instrumentos intermediários, como a viola, que é um pouco mais grave do que o violino. E clave de Fá, os instrumentos mais graves, como cello, baixo, trombone e todos os instrumentos mais graves, que comumente a gente fala que são aqueles instrumentos mais grossos, que tem aquele som mais grosso, são sons mais graves. E o que geralmente a pessoa fala, aquele som fino, é som agudo, tudo bem? Então, pegando aqui o mecanismo da clave de Fá. Clave serve para dar nome às notas, e ela dá o seu próprio nome para a linha em que ela é escrita. Então, se eu tenho uma clave de Fá na quarta linha, a quarta linha aqui vai se chamar Fá. Daí em diante, o mecanismo é o mesmo
pegando as 7 notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, a gente vai nomeando sempre uma linha, um espaço, uma linha, um espaço. Então fá, depois do fá vem o que? Sol. Depois do sol vem o lá, e assim sucessivamente. E descendo, então, antes do fá vem o que? Mi. Antes do mi vem o ré. Antes do ré vem o dó. E Levi, acabou. E agora? Eu volto, nesse caso como eu estou descendo, eu volto do fim. Então, antes do dó vem o si. Antes do si, lá. Antes do lá, sol. Antes do sol, fá. E assim sucessivamente. Você precisa usar um espaço, melhor, uma linha complementar aqui. Antes do fá vem o mi. Então notem que, eu não sei como que está no vídeo aí, enfim, como eu falei, não tenho experiência em vídeo, é bem amador, só mesmo para a gente recapitular. Mas a segunda linha na clave de sol se chama sol. A segunda linha na clave de fá, na quarta linha, se chama si. Por isso a importância das claves. Ela dá nome. E, de novo, aquele primeiro exemplo que eu dei aqui, se eu colocar um pentagrama simplesmente, colocar uma bolinha aqui, na segunda linha, e perguntar que nome que tem essa nota, vocês vão falar assim, nome nenhum, não sei, pode ser qualquer nome aí. Por quê? Porque não tem clave, está faltando a clave. Assim como a gente vai ver lá mais pra frente, que a gente já comentou nas aulas, a importância da fórmula de compasso. Enfim, mas vamos ficar aqui nessa aula por enquanto. Clave dá nome às notas, tudo bem? Então, acho que para também os vídeos não ficarem muito longos, porque vai demorar para eu conseguir subir, esse primeiro vídeo eu vou parar por aqui. Recapitulando, música, a arte de combinar os sons ou a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som. Ela é dividida em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. Nós precisamos, para escrever ela, dessas 5 linhas paralelas e equidistantes. O que quer dizer isso, Levi? Paralelas. Uma paralela à outra. E o que é equidistante? Nenhuma dessas aqui são equidistantes, porque a mão é bem difícil. Mas, pelo menos em teoria, elas têm o mesmo espaço entre si. A mesma distância entre si. Depois da pauta, o que é bem importante para a gente conseguir escrever ou ler música são as claves. Porque as claves dão nome para as notas. Elas dão o próprio nome dela para as notas. Quais são as 3 claves existentes? Sol, dó e fá. Apesar de a de sol ser a mais conhecida, pelo menos acredito eu, a de fá nem tanto, a de dó muita gente, quando a gente escreve aqui a de dó, fala, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi. Mas ela existe e ela está aqui. Pessoal, é isso. Eu vou fazer alguns outros vídeos e se tiverem sugestões, alguma coisa ou alguma outra dúvida que queiram tirar, podem mandar mensagem. Deus abençoe.